O Altíssimo nos chama por meio da sua palavra e do seu Espírito, para vivermos sempre em santidade e sempre em obediência a Ele. Embora tenha nos escolhido e nos incluído nos seus propósitos, Deus não nos isenta da responsabilidade de sermos diligentes, cuidadosos na luta pela nossa salvação, pela preservação dessa salvação acima de tudo, e sempre por meio do conselho divino, conselho dele mesmo. A gente sempre constata que todos os momentos da nossa vida, né, nós corremos perigo de nos esfriarmos na fé. Naquela época, a apostasia já havia dominado muitas pessoas na caminhada cristã, desde a época do Senhor Jesus e até antes mesmo dele. Portanto, para reforçar o argumento de que qualquer um pode se enfraquecer na fé, nós temos o exemplo da própria nação de Israel. Você sabe que o povo eleito, que em vários períodos da sua história abandonou o Senhor só para adorar os ídolos. A fé e a salvação são os bens mais preciosos que possuímos. Por isso, precisamos seguir a exortação de sermos vigilantes, tementes e firmes, para não cairmos e nem comprometermos o nosso futuro eterno. E até por essa razão, eu quero mostrar para você, para meditarmos aqui nessa noite de sábado, em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10, você pode conferir aí. Aproxime aqui, por favor, olha para cá. Portanto, irmãos, Deus, através de Pedro, falando com a igreja, falando comigo, falando com você, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Algumas coisas chamam muito a atenção da gente aqui. Procurai, quer dizer, é um incentivo, cada um tem que fazer a sua parte. Procurai fazer cada vez mais firme, ou seja, segurança, estrutura, a vossa vocação e eleição. Vocação, chamado, tem a ver com invocação, com convocação. Você foi chamado, eu fui chamado, nós fomos chamados. E eleição, eleição é escolha. Eleição tem a ver com opção. Deus optou, Ele nos chamou e optou por nós. Não foi só um chamado, Ele concluiu esse chamado nos escolhendo. Eu e você. Mesmo que você esteja distante da igreja, distante da fé, confuso, mesmo que você esteja perdido, desanimado, afastado, desviado, pensando em fazer besteira, Deus escolheu você. Acredite no que eu estou te dizendo. Mesmo que você esteja no fundo do poço, na lama, sendo acusado, Ele disse, a vossa vocação e eleição, você foi chamado e escolhido por Ele. Aí ele conclui dizendo assim, por quê? Fazendo isso o quê? Procurando fazer cada vez mais firme. Eu tenho todos os dias de permanecer, de continuar firme. Como falávamos agora há pouco, garantindo a minha vida com Deus, tendo cuidado para não comprometer a minha salvação. Fazendo isto, nunca jamais, outra coisa que me chama a atenção, nunca jamais é uma expressão muito forte, né? Quer dizer, em tempo algum, não há hipóteses, nunca jamais tropeçareis. Você sabe? Vem aqui comigo, por favor. O que faz uma pessoa cair? Ninguém cai, seja em que circunstância for, inclusive fisicamente, né? Cair propriamente com o corpo no chão, digamos assim. Ninguém cai sem antes tropeçar. O tropeço, ele é a conclusão, né, desastrosa, a queda, melhor dizendo, é a conclusão desastrosa do tropeço. Mas no tropeço, eu tenho a opção de cair ou de me estabilizar e tomar o prumo novamente. Se você está nessa noite de sábado me assistindo e tropeçou, desequilibrou,
está quase caindo, você pode se reerguer. Ou ainda, se você tropeçou e já caiu, você também pode sair do chão. Não precisa continuar caído. Durante o programa dessa noite, você vai ter essa oportunidade e muita coisa boa vai acontecer aqui. Inclusive, a sua oportunidade de ligar para cá, de buscar auxílio, de conversar, de desabafar, nós estamos aqui para te ajudar. Está no ar o nosso programa Obreiros em Foco. Comigo aqui em estúdio, mais uma vez, Bispo Paulo Vitor, ou Vitor Paulo. Muito bem-vindo nessa noite de sábado. É um prazer grande, Bispo Antônio Carlos, estar com o senhor. E é normal, Vitor Paulo, Paulo Vitor, as pessoas trocam. Sempre trocam? Sempre trocam, sempre trocam. Mas é um prazer estar com o senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. O Bispo vai estar aqui respondendo as perguntas, tirando as dúvidas. A gente está aqui para ajudar você e no final a gente vai fazer aqui juntos uma oração em seu favor. Bom, eu vou agora lá para a nossa central de atendimentos, né? Tá lá o pastor e sacerdote Clóvis, né? Já preparado com a equipe ali para responder as perguntas, para poder atender e fazer o resgate chegar até você. Pastor Clóvis, mais uma vez, prazer tê-lo conosco nessa noite. Bem-vindo. Boa noite, Bispo Antônio. Boa noite, Bispo Vitor. Nós estamos aqui na central de atendimento com uma missão de ajudar aqueles que tropeçaram e querem se erguer novamente. Todos podem ligar a partir de agora, 0 operadora 11 3573 3535. Tem uma equipe de pessoas preparadas aqui para estar auxiliando e nós estaremos também enviando o resgate a todos aqueles que precisam desse auxílio, Bispo. Muito bem, daqui a pouco eu chamo o senhor aí, pastor Clóvis. O senhor falou aí, a gente falou aqui também sobre a questão de tropeçar, né? E o próprio versículo que nós falávamos agora há pouco fala sobre se nós mantivermos a firmeza, né, cada vez mais, que é o cuidado da própria vida espiritual, sobretudo, a gente nunca jamais, é exatamente assim que está escrito, nunca jamais a gente tropeça. Isso me fez lembrar também sobre Abraão, né? Abraão foi um homem que mesmo na sua natureza humana, né, como é comum, nós somos homens, e somos sujeitos a erros e falhas e etc., mas ainda assim, ele não tropeçou com Deus, exatamente por causa da sua fidelidade e do seu caráter obediente. Então, ser fiel e obediente são duas características, eu diria até principais, dentre outras tantas, mas essas são as principais, para que a gente não tropece. Ou se ainda por algum motivo vier a tropeçar, pelo menos não cai. Eu queria mostrar para você essa matéria sobre a fidelidade de Abraão. E ele viveu uma época que não havia leis. Cada um fazia o que queria. Cada um vivia de acordo com as suas próprias convicções. E Abraão, exatamente porque ele tinha um caráter e se mantinha íntegro, ele chamou a atenção de Deus. Eu queria que você acompanhasse. Olha para cá, por favor, vamos ver juntos. Uma época onde não haviam leis. E cada um vivia segundo suas convicções. Um homem chama a atenção de Deus. Abraão. Com uma conduta que ia na contramão de costumes da época, Abraão se destaca aos olhos de Deus por revelar em seu procedimento o que Deus deseja encontrar em cada um de nós. A fidelidade. Sou tão feliz ao teu lado. Eu também. Mas eu queria que você fosse mais feliz. Que eu pudesse lhe dar uma descendência. Esse assunto de novo, não. Você precisa de um herdeiro. Não sou eu que vou te dar um filho. Não dá mais. Eu não quero mais falar disso. Então quando? A gente não sabe o dia de amanhã. E se for tarde demais? Chega! Não quero me casar com outra. Quantas vezes eu tenho que repetir? Em toda a sua trajetória, nenhum benefício ou vantagem foi mais importante que preservar a integridade de seu caráter. Um dos momentos onde vemos isso claramente acontece quando, ao vencer a guerra contra os reis no resgate de seu sobrinho Ló, o valor de sua justiça e fé
excede o de toda uma riqueza deixada pela guerra. Não posso aceitar, Rei Bera. Mas por que não, Abraão? Você fica com todas as riquezas. Eu só quero o povo. Meu marido, sempre tão generoso. O Deus, Criador dos céus e da terra. Eu juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei nada do que te pertence. Assim não terá motivos para dizer que me enriqueceu. E a sua fidelidade a Deus, demonstrada no gesto de consideração. Tudo que conquistei foi o Senhor Deus que me deu. Por isso, eu reconheço e quero devolver o dízimo. A honra pela sua palavra, a consciência e consideração pelo que era alheio e a obediência à voz da fé o fez ser instituído pelo próprio Deus como seu referencial neste mundo. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei. O abençoei e multipliquei. Abraão não era um homem perfeito, mas suas atitudes mostravam claramente que seu maior prazer não estava em nada que possuía, mas sim em agradar a Deus acima de tudo. Por isso se tornou o pai da fé, aquele a quem todos os que desejam viver pela fé devem imitar, para assim desfrutarem da justiça de Deus. E é por isso, Bispo Vitor, que Deus nos manda olhar para Abraão, né? E para Sara. Quer dizer, o casal que fez a diferença, vivendo em uma época que não havia leis, né? Exatamente, quer dizer, olhar para o alto, né, bispo? Olhar para o céu, olhar para o exemplo, para a dignidade, para a hombridade, para o caráter, para o comportamento. É a nossa referência. Tinha todas as falhas, como nós temos, mas a referência é diferente. Uma coisa é tropeçar, como o senhor disse, a pessoa pode até cair. É verdade. Mas quando ela tem o caráter de Deus, a hombridade de Deus, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Exatamente isso. Deus está sempre pronto, mas a pessoa tem que fazer a sua parte. Exatamente. Né? Bom, o senhor segue daí para responder agora o Heitor, lá do Rio de Janeiro, de Campos dos Goytacazes. Vamos lá? Vamos lá. Olá, bispo, meu nome é Heitor, eu falo aqui de Campos dos Goytacazes e a minha dúvida é, se o apóstolo João ele foi preso na ilha de Patmos, como ele fez para enviar as cartas para as 7 igrejas do Apocalipse? Obrigado, bispo. Muito boa noite, Heitor, a você, a todas as pessoas que acompanham esse programa de Campos dos Goytacazes, norte do estado do Rio de Janeiro, e todos que acompanham esse programa. Heitor, eu queria te convidar para ler comigo no livro de Apocalipse, no primeiro capítulo. Olha que resposta interessante, à luz do Espírito Santo, à luz da Bíblia Sagrada. Olha só. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Olha só, preste atenção, por favor. Para mostrar aos seus servos, o Senhor Jesus revelou para mostrar aos seus servos o que deve acontecer e pelo seu anjo as enviou e notificou a João e a seu servo. Eu quero aqui ler para você, Heitor, aqui no rodapé da Bíblia, o que o bispo explica à luz do Espírito Santo, é o seguinte: o Apocalipse destaca e torna visível a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aliás, toda a Bíblia foi escrita com o objetivo de nos revelar o Filho de Deus, em contraste com os demais livros das Escrituras, em que é revelado o Salvador, o Filho de Deus, o Rei e Senhor. O Apocalipse nos revela o Senhor que está voltando na realização dos planos de Deus. Então, Heitor, você se quer aproveitar, como eu estou aqui lendo as anotações do bispo, você pode também adquirir esta Bíblia, você e todos que nos acompanham, e
tem um QR Code aí à sua disposição para você fazer isso. Agora, Heitor, complementando a sua pergunta, olha que interessante. De fato, o livro do Apocalipse foi escrito por João Batista, mas quem o revelou foi o Senhor Jesus que o revelou. Quer dizer, aquele que o revelou a João enviou essa carta, esse livro, para os seus servos, para as igrejas, as 7 igrejas. Entende? Então, quando João escreveu, foi uma revelação do Senhor Jesus, que revelou as 7 igrejas. Então, esse livro não foi escrito por ele, ficou perdido na ilha de Patmos, que depois ninguém sabia como encontrar. Não. O mesmo que o revelou, revelou as 7 igrejas. Então, isso é para deixar claro para nós que esta obra é do Espírito Santo. Não só o livro de Apocalipse, Bispo Antônio, como toda a Bíblia Sagrada. Foi escrita cada um num tempo, em época diferente, em momentos diferentes, em locais diferentes, mas todos eles fez essa coletânea, que é a maior coletânea, a maior história que está aqui, que é a Bíblia Sagrada. Então, Heitor, fique tranquilo que esta revelação foi dada a João, né, pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus, como a todos nós, como nos dá hoje aqui para falar para você esta revelação. Então, fique firme, faça da Bíblia o seu instrumento, como diz um Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa deve ser a sua bússola, a minha bússola e esta revelação. Como o senhor falou, toda a Bíblia, ou seja, o próprio Espírito Santo se encarregou que a palavra dele, em diversas épocas que foi escrita, né, chegasse até nós, né, e cabe a nós crermos nisso. Então, se a gente crê e confia, essa palavra funciona na vida da gente também. Exatamente. Bom, vamos saber então agora como foi o resgate, né, que aconteceu em todo o Brasil na semana passada. Como é que foi esse dia lá em Rondônia? É uma matéria especial que aconteceu no último domingo, né? E em Rondônia, muitas pessoas foram alcançadas. Um abraço, você que me assiste aí de Rondônia, você de todo o Brasil, ligado aqui no Obreiros em Foco, né? Você que está chegando agora aqui no programa. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe você que nos ouve aí pela emissora de rádio, nos assiste por esse canal, por essa emissora de TV. Seja muito bem-vindo, no final a gente vai orar por você. Vamos então agora a Rondônia. Como é que foi o resgate aí em Rondônia? Veja só. O grande dia chegou e hoje a sede estadual se tornou na maior concentração de resgate do estado de Rondônia, trazendo de volta aqueles que um dia se afastaram da presença de Deus. Centenas de pessoas vieram para o resgate do filho pródigo para se reencontrar com o pai. Eu estou por mais ou menos 1 ano afastado. Eu era evangelista lá da Universal JK, aí me afastei, estava na droga, na bebida, eu e minha esposa, nós dois se afastamos juntos. Cheguei aqui, o Espírito Santo me tocou, né, para voltar de uma vez, que aqui foi o resgate. E foi através da palavra de Deus que as pessoas retornaram à presença do Pai. Hoje é um dia de alegria. É um dia de alegria para Deus, é um dia de alegria para os anjos, é um dia de alegria para toda a família universal. Amém. De ver que você voltou para a casa do Pai. Eu vim aqui pedir perdão a Deus. Eu sou aquela ovelha que um dia se perdeu. Alma ferida, sofri tanto nessa vida, de todo o coração, eu vim pedir perdão, meu Deus, nas noites frias da minha solidão. Dezenas de pessoas resolveram se entregar através do batismo nas águas. Senhor, ajuda essa ovelha perdida que aprendeu no sofrimento. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E esse foi o resgate do filho pródigo. E você que ainda não voltou, lembre-se que o nosso Pai estará sempre de braços abertos, esperando o seu retorno. Como diz essa canção aí que a gente acompanhou aí, né? Dessa matéria lá de Rondônia, um abraço você de Rondônia, e você que voltou, né, nesse dia do resgate, pôde se batizar. Senhor, ajuda essa ovelha perdida que aprendeu no sofrimento. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu canto mal,
mas a letra dessa canção deve ecoar dentro de você. Senhor, ajuda essa ovelha perdida que aprendeu com o sofrimento. Olha que o sofrimento ensina, né? Às vezes seria desnecessário a pessoa chegar no fundo do poço, mas, em alguns casos, as pessoas, quando chegam no fundo do poço, é que veem, né, Bispo Vitor, que olhando para o lado não tem saída, para baixo menos ainda, só olhar para cima, né? Deus permite isso aconteça para resgatar, para fortalecer e para salvar principalmente. Porque às vezes a pessoa está com aquele pressentimento do bem-estar, está tudo bem, as coisas vão acontecendo, e ela relaxa e tropeça, como o senhor tem dito desde o início. Ela tropeça porque ela se interte com outras coisas, com os brilhos deste mundo, com as fantasias deste mundo, né? Tem uma pesquisa científica que diz que as pessoas descuidam quando estão no automóvel, estão dirigindo, quando estão mais perto de casa. Quanto mais perto do seu ponto final, quanto mais perto do seu final, ela se distrai. Porque ela está chegando ou numa viagem ou algum lugar. E onde acontecem os maiores acidentes. Os maiores acidentes. Ela se distrai. Fica a dica aí para você que está sofrendo, que pelo menos isso desperte você. E que seja nessa noite, e que seja uma preparação para amanhã, domingo, você poder buscar a Deus. Ô, Pastor Clóvis, vamos direto agora para o CDA, ali, a Central de Atendimento. Tem pessoas aí que estão ligando, que estão mesmo aprendendo com sofrimento, né? Haja vista elas estarem ligando, e graças a Deus por isso, porque a gente pode atendê-las e ajudá-las, não é? Com certeza, Bispo Antônio, e nós temos aqui o Júnior, ele é daqui do interior de São Paulo, Glória do Goitá. Ele está afastado da igreja há muito tempo, está se sentindo mal, só consegue dormir à base de remédios e sofre com muita ansiedade. E temos aqui também o Cimei, de Esmeraldas, Minas Gerais. Ele está afastado e está passando por momentos difíceis. Sua vida está de pernas para o ar. É o que sempre acontece com aqueles que se afastam da luz. Cimei, Júnior, mas vocês nessa noite de sábado tiveram essa oportunidade de estar ligando para cá. Nós estaremos preparando e enviando o resgate até vocês, porém, ainda hoje estaremos orando em favor de todos para que vocês tenham forças para já neste domingo se apresentarem diante do altar para terem esse reencontro com Deus. Bispo Antônio, continuamos aqui na Central de Atendimento, dispostos a ajudar a todos, e aqueles que ainda não ligaram podem ligar 0 operadora 11 3573 3535. E Pastor Clóvis, aproveitando aí a sua deixa sobre o domingo, amanhã, domingo, né, você vai ter oportunidade de estar conosco e de clamar pela sua família, de lutar por você e pela sua família. Antes da gente colocar essa chamada de domingo aí para te mostrar, para despertar a sua fé, daqui a pouquinho, já, olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim. Daqui a pouquinho você vai conhecer a Cristiane, de 20 anos de idade, e a sua mãe, Joana Dark, de 60 anos. A Cristiane, ela foi uma pessoa completamente perdida, desesperada, com a vida sofrida. Ela presenciava a briga dos pais, ela se sentia sozinha, ela teve relacionamentos que levaram à ruína ao fundo do poço, né? Escondido, porque era algo que pesava a consciência, mas ainda assim ela insistia, ela bebia. Fato é que a mãe, essa guerreira aqui, chamada Joana Dark da Silva, de 60 anos, lutou, foi à igreja, fez corrente, batalhou. Enquanto ela não viu a filha resgatada, enquanto ela não viu a filha que tropeçou e caiu se reerguer por causa da fé, ela não sossegou. Eu quero que você fique atento, isso vai ser uma das melhores matérias da noite. Então se prepare, porque daqui a pouquinho, um pouco antes da oração, eu quero que você fique atento a essa história de vida, que vai até ajudar você a entender que nada está perdido e que você pode lutar, aproveitando já amanhã, domingo, que vai ser o domingo do resgate, ou melhor ainda, o domingo da oração do clamor, que não deixa de ser também um resgate pelos familiares. Tá certo? Olha para cá, acompanhe comigo essa chamada do domingo, veja só. Família. Um bem criado pelo próprio Deus, mas que tem sido alvo de constantes ataques. E quando um familiar é atingido, todo o lar é afetado.
trazendo a triste marca de destruição e sofrimento. Somente o poder de Deus pode guardar toda a família. E sábio é aquele que intercede e luta pelos seus familiares, não de forma física, mas através da fé. Neste domingo 29 de maio, a oração especial por toda a família, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal. Muito bem, de volta aqui, Obreiros em Foco, noite de sábado. Muito bem-vindo. Você está conosco, você que está nos ouvindo aí por essa emissora, você que está ao volante do seu automóvel. Deus abençoe você, fique bem. Você que está nos assistindo de alguma emissora de TV por esse canal, você está muito bem, você está aqui no Obreiros em Foco. Programa que é feito para alcançar você, ajudar você, mostrar para você que nada está perdido, né? Você que está com a gente desde o começo, continue até o fim. No final, uma oração por você. Você que está chegando agora, bem-vindo mais uma vez. Bom, lembrando, falávamos há pouco sobre o Domingo da Família, que será amanhã, né? E o Bispo Júlio estará numa viagem missionária. Aliás, a essas alturas, ele já está lá, né? Ele já está lá. Aonde? Mendonça, na Argentina. Um grande abraço aí aos irmãos aí na Argentina que estão nos assistindo também, não é? Através da internet. Deus vos bendiga, né? Deus vos bendiga. Um grande abraço. Vocês terão oportunidade aí de participar desta reunião às 9h30 da manhã aí com o Bispo Júlio nessa viagem missionária e também clamando em favor de toda a família. Inclusive, eu vou até pedir que você preste atenção na mensagem com o próprio Bispo Júlio. Preste atenção o que ele vai falar, isso vai ajudar você. Presta atenção, já já a gente volta. E então ele diz, ouve-me, vós os que seguis a justiça. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Seguir a Jesus é seguir a justiça. O que é seguir a justiça? O que é certo, o que é justo, o que é bom, o que é verdadeiro, o que não toca no direito do próximo, o que não defrauda a pessoa, seja desde a esposa, desde a sua mãe, da educação que a sua mãe lhe deu, seja desde o seu irmão que lhe emprestou algo e você cuidou como se fosse seu. Sabe, quando você e eu praticamos a justiça, nós temos uma blindagem que os outros que não praticam não têm. Podem ter fama, podem ter poder econômico, podem ter poder de influência, mas não tem essa blindagem, uma proteção que só quem pratica a justiça tem, porque tem a consciência limpa, está em paz, anda de cabeça erguida, não tem que se preocupar com o que disse ontem, ou semana passada, ou mês passado, ou ano passado, porque o que falou ano passado, mês passado, semana passada e ontem, foi a verdade que se hoje falar vai ser a mesma coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando você e eu seguimos a justiça, ele diz aí, olha, e vós os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, ele diz para a gente olhar para a rocha de onde fomos cortados, olha para onde Deus te tirou, ele está fazendo um apelo. Depois você lê com mais calma o versículo completo, que diz que ele manda você lembrar de onde ele nos livrou, de onde ele nos tirou. Se antes você era corrupto, agora você seja honesto. Se antes você era violento, que agora você seja pacífico. Se antes você era mentiroso, agora você seja verdadeiro. Se antes você era egoísta, que agora você seja generoso. Se antes você era materialista, que agora você seja espiritual. Se antes você era infiel, que agora você seja fiel. Se antes você era inconstante, até começava, mas não concluía, que agora você seja constante. Isso, na prática, é buscar e seguir ao Senhor, porque Ele é justiça. E não esqueça de onde Ele nos tirou. Olhai para a rocha de onde fostes cortados. No versículo 2 ele diz, ele fala ainda no versículo 1, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Estávamos lá no fundo. Emocionalmente, alguém dirá, bispo, eu nunca estive no fundo do poço economicamente, nunca estive no poço sentimentalmente,
Nunca estive no poço, fisicamente falando, familiarmente falando, porque graças a Deus gozo de saúde, prosperidade, família, vida sentimental realizada. Que bom, e que siga assim. Mas caso não, ele diz aqui para aqueles que já estiveram lá no fundo do poço da doença, da miséria, da solidão, da traição, ele diz, olha, lembra-te da caverna do poço de onde fostes cavados. Eu te tirei de lá. E hoje você está aqui para me seguir. Mas para você me seguir, você tem que aceitar a justiça. Quem aceita a justiça, aborrece a injustiça. Por causa da justiça, nós temos sido odiados, perseguidos, ameaçados. Porque mais são as pessoas que seguem a injustiça, a mentira, a corrupção, o engano, do que as pessoas que seguem a justiça. E qual é a condição para a gente seguir a justiça? Qual é a condição para a gente viver a justiça na prática? A exemplo do que foi falado, fazendo a escolha de ouvir a quem? A quem? Se você ouvir o seu eu, você vai ser enganado pelas suas emoções. Quantas escolhas você e eu não fizemos erradas, influenciados pelo que sentíamos, sim ou não? Ciúmes, ou raiva, ou inveja, ou egoísmo, ou orgulho, ou medo, ou ansiedade, ou dúvida, não sei. Quantos de nós não tomamos decisões erradas, tivemos uma péssima reação, porque demos ouvidos ao nosso eu e não a Deus? Quantos problemas poderiam ter sido evitados? Quantas tristezas, decepções, irritações poderiam ter sido evitadas se você e eu não tivéssemos sido influenciados pelos outros? Mas você e eu deixamos nos influenciar. Muito bem, então aí está a direção, a inspiração que Deus deu quando você pôde prestar atenção e entender, né, o ponto focal, o objetivo final dessa mensagem, dessa palavra que você acabou de ouvir. Bom, eu queria falar com você agora, olha para cá, por favor, a respeito do lançamento desse livro aqui, ó. Vamos fechar aqui, é o livro Segredos e Mistérios da Alma, né? O lançamento do dia 18 de junho, né? Aqui ao lado, olha para cá, por favor, aqui ao lado, você vê aqui, né, o livro, e aí já disponível em pré-venda no arcacenter.com.br, você pode adquirir Segredos e Mistérios da Alma, do Bispo Macedo, né? Aqui, no dia 18 de junho, às 16 horas, aqui no Templo de Salomão, você vai ter a oportunidade de participar desse lançamento. Às 16 horas, Templo de Salomão, no cenáculo, aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia 605, você que já conhece, já faz parte dessa família, já é a sua casa também, tanto quanto a nossa, mas você que nunca esteve aqui, quem sabe não será esse ou essa, nesse dia de lançamento do livro, a sua oportunidade de estar aqui conosco. Entrada gratuita no dia 18 de junho, a partir das 16 horas. Está aqui, ó. Segredos e Mistérios da Alma. Fecha aqui mais uma vez, por favor. Mesmo aqui, eu folheando aqui o livro, não faz mal. Pode fechar aqui, ó. Está aqui, ó. Quantas coisas boas a gente vai aprender aqui. O que é o homem, né? Capítulo 13. Os apegos do coração aqui, no capítulo 1, que é o homem, e no capítulo 2, os apegos do coração. O bispo fala muito forte a respeito disso, né? Capítulo 3, a alegria de Deus por uma alma, né? Aqui no capítulo 4, por exemplo, ele fala ganhar o mundo inteiro e perder a alma. E assim por diante. Está aí a sua oportunidade também de adquirir este livro. Tá certo? Bispo Vitor, agora vamos ao México, né? Sim. A gente mandou um abraço aqui para o povo de Mendonça, aí na Argentina, e agora nós vamos responder a pergunta da Francisca, lá do México, que com certeza está nos assistindo agora. Vamos lá, com certeza. Vamos lá, Francisca.
Olá, meu nome é Francisca e sou de Tamaulipas, México. Minha pergunta é a seguinte: quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, mas se descuida e o perde, é muito difícil ou quase impossível que eu possa conquistar novamente? Muito boa noite, Francisca, a você, a todo o povo mexicano, a todas as pessoas que nos acompanham do Brasil e do mundo inteiro. Francisca, o bispo Antônio Carlos, nós temos falado aqui desde o início do programa sobre o tropeçar e cair. Né? Você vê o que é o Espírito Santo. Você faz uma pergunta que tem tudo a ver com aquilo que estamos falando. Mas eu queria ler com você, e queria que você acompanhasse todos os que estão conosco, no livro de Hebreus. O escritor de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4, diz o seguinte: olha, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Olha só, é impossível. E aqui, Francisca, o Bispo Macedo explica, inclusive aqui no rodapé da Bíblia, você também pode acompanhar conosco, se você tem interesse em saber mais das coisas de Deus, se aprofundar mais na leitura da Palavra de Deus, você também pode adquirir essa Bíblia e você vai poder saber um pouco mais sobre isso. Você pode estar no QR Code, na tela do seu vídeo, você pode adquirir a Bíblia e acompanhar exatamente o que nós fazemos. Olha só o que diz o Bispo Macedo, dirigido pelo Espírito Santo. Impossível. As muitas interpretações equivocadas desse versículo têm provocado desânimo e tristeza em muitos que estão caídos na fé, enganados pela ideia que não podem mais ser restaurados na sua comunhão com Deus. Eles se afastam cada vez mais e se tornam fracos espiritualmente. Com isso, comprometem o seu futuro eterno. Mesmo mergulhado no pecado e nas trevas, ninguém pode desistir de se voltar para o Altíssimo. Afinal, sua palavra diz, abre aspas, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. Em outras palavras, o Todo-Poderoso não deseja que ninguém pereça, por isso busca aqueles que estão perdidos. Ele concede forças quem sinceramente lhe pede ajuda para se levantar na fé. Contudo, o seu apelo, feito por meio do seu Espírito, é para hoje, isto é, agora, enquanto ele está perto. Então, Francisca, Bispo Antônio, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Então, se você, por acaso, está nessa situação, busque. Busque enquanto você pode achar, enquanto ele está perto. Mesmo que você tenha tropeçado, você tenha caído, você uma vez foi batizado com o Espírito Santo, por algum motivo você tropeçou e caiu, não olhe para isso, olha para frente, porque Jesus está de braços abertos para te levantar. Lembra do filho pródigo? Lembra como ele estendeu a mão, como o pai, a parábola do filho pródigo? Então, Bispo Antônio, é importante que a pessoa saiba que nem tudo está perdido. A Bíblia diz que aquele que o busca o encontra. E se você fizer isso, Francisca, ou você, ou qualquer pessoa, qualquer uma das pessoas que estão acompanhando conosco, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te levantar, ele vai te erguer, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Bispo Vitor e Pastor Clóvis, essa é a boa notícia que o senhor falou aí. Né? Invocai-o, né, Pastor Clóvis, enquanto ele está perto. Essa é a boa notícia, ele está perto. E por que ele diz enquanto ele está perto? Porque dias virão em que ele não estará mais perto. E aí, ainda que o invoque, ele não estará perto. Então, a boa notícia é que nesse exato momento, nessa noite de sábado, olha aqui para mim, ele está perto, ele está aí com você e você pode invocá-lo. Já, já, você vai invocá-lo junto conosco aqui. Pastor Clóvis, o senhor vai vir para cá já, já, junto aqui com o Bispo Vitor, nós vamos orar, clamar a Deus e até despertar as pessoas que precisam de socorro, como essas que o senhor tem aí os nomes, não é isso? Com certeza, Bispo. A Maria Emília, ela é da Bahia. Ela está precisando de socorro, porque ela está afastada, sente muita insônia, ouve vozes, vê vultos e sente uma presença maligna muito próximo a ela constantemente. Então veja aí que a Maria Emília ela está sofrendo com uma grave perturbação espiritual. E o Tariberto de Santo André, aqui em São Paulo, ele também está afastado, se entregou ao vício da cocaína, perdeu os amigos, perdeu a família, está dando tudo errado e até tentar o suicídio, ele já tentou. Nós estaremos orando por você, Maria Emília, e também pelo Tariberto, mas é importante, além de receber essa oração,
tomar uma atitude, tomar uma posição de voltar imediatamente, até porque pelos graves problemas que vocês estão enfrentando, o tempo é curto. O mal ele realmente está tentando contra a vida de vocês, então é neste domingo que vocês devem se apresentar diante do altar da igreja mais próxima e assim restabelecer o relacionamento com Deus. Quer dizer, amanhã, né, domingo amanhã, em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, a oportunidade dessa volta e também de clamar pela família, né? Pastor Clóvis, eu queria que o senhor falasse um pouco aí a respeito do nosso estudo bíblico, né? Elaine, tem aí imagens, podemos colocar imagens enquanto pastor e sacerdote Clóvis Lages, olha, você vê aí, né, o pastor Clóvis com um grupo num determinado horário, fazendo esse estudo bíblico, que é muito mais que um tour. A gente sempre tem falado aqui, né, pastor Clóvis? É um tour, sim, senhor, mas é muito mais do que isso, porque é um aprofundamento na palavra de Deus, não é isso? Com certeza, bispo, esse grupo que nós recebemos aqui no Jardim Bíblico foram grupos que vêm do interior do estado de São Paulo. Pessoas que vêm aqui exclusivamente para conhecer o templo, a maioria delas pela primeira vez aqui no Templo de Salomão. Elas participam da reunião e depois elas fazem um estudo bíblico no jardim e sempre elas saem daqui maravilhadas, não só por aquilo que elas veem, mas principalmente pelo espírito que é passado. Esse estudo bíblico no jardim não é apenas informações históricas que são transmitidas, mas principalmente o espírito da fé, que era vivida no passado pelo povo de Israel sob a liderança de Moisés, que é a fé que nós vivemos hoje através do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz e a fé despertada pelo Espírito Santo dentro de nós. Então vale muito a pena as pessoas que ainda não conhecem o Jardim Bíblico virem conhecer o Templo de Salomão, fazer também um estudo bíblico no jardim. Inclusive amanhã, domingo, estaremos o dia todo à disposição para receber essas pessoas. E eu estou vendo ali, né, um momento de interação, né, com as pessoas, o rapaz ali segurando aquela figura da ovelha e o senhor explicando ali como que o sacerdote procedia na entrega, né, do sacrifício ali pelo ofertante, como isso refletia, como isso chegava até Deus e qual era a repercussão dentro do próprio ofertante, né? Então a gente vê ali, no momento também em que se entra, eu fiz isso pelo menos 3 vezes e vou fazer mais vezes esse estudo, porque é sempre muito gratificante e apesar de aparentemente ser a mesma história, a palavra de Deus é viva. Falávamos agora há pouco aqui com o Bispo Vitor e ela não é uma história, ela é realidade, então ela é sempre atual. E sempre traz novidades, né, quando a gente mergulha nela. E aí a gente vai e entra ali no Santo dos Santos, vê a arca, né, pode tocar e entender o que aconteceu ali. É muito gratificante, né? E aí eu queria que o senhor concluísse, o senhor vai vir para cá agora, para nós orarmos aqui, mas antes, como é que as pessoas podem aí agendar a sua visita? Eu estou vendo aí aqui no rodapé do vídeo, quem está nos ouvindo ainda não ouviu, não pode ver naturalmente, mas o senhor vai dizer aí quais são os meios pelos quais as pessoas podem agendar e podem também fazer esse tour. Existem 2 maneiras. A primeira é pelo site jardimbiblico.com, lá tem todas as informações e a pessoa pode mandar também uma mensagem através do WhatsApp. É 0 operadora 11 3573 3641. Nós estaremos ali recebendo as mensagens dela pelo WhatsApp, respondendo, tirando dúvidas e fazendo um pré-agendamento com o dia e o horário específicos para que a pessoa, estando aqui em São Paulo, ela tenha essa oportunidade de estar conosco ali no Jardim Bíblico. Muito bem, dito isso, vem aqui comigo, fecha aqui. Nós vamos acompanhar, olha aqui para cá, por favor. Como eu falava, você vai conhecer agora a Cristiane e a Joana, mãe da Cristiane, que lutou por ela. Preste atenção, em seguida a gente vai orar. Pastor Clóvis, vem para cá, una-se a nós aqui para a oração que nós vamos fazer em seguida. Veja só. Meu nome é Cristiane. Eu venho de um lar, né, que quando eu era criança havia muitas brigas. Meu pai, ele brigava muito com a minha mãe, era discussão praticamente quase todos os dias. Meu nome é Joana Dark da Silva. Eu vivi uma vida muito sofrida, sabe? Nessa época, meu marido era vivo, era uma briga, ele me maltratava. Eu pensava que quando eu crescesse, me relacionasse com alguém, a minha vida também seria daquele mesmo jeito que era meu pai com a minha mãe. Eu vivia rodeada de amigos, né?
Eu vivia rodeada de pessoas, mas ao mesmo tempo que eu era rodeada de pessoas, eu era sozinha. Chorava, eu vivia angustiada, aflita, e o travesseiro era aquilo que me aliviava. Eu comecei a me relacionar com garotas através de influências de amizade. Os garotos chegavam até mim, só que eu até chegava a falar para eles que eu não curtia, né? E a partir daí foi que eu comecei a me envolver com mulheres. A primeira mulher na qual eu me envolvi, nós não nos assumimos por conta do que iriam falar e tudo mais. Tudo que nós fazíamos era tudo escondido, não era claro para ninguém, nem até mesmo para os nossos pais. Depois desse relacionamento que eu tive, tudo foi piorando na minha vida. Quando eu terminava um relacionamento com uma garota, eu já tinha outra me esperando. E através disso, de relacionamentos não dando certo, ou sendo frustrados, eu pensava que se eu bebesse, aquele vazio seria preenchido através da bebida. Todos os finais de semana eu tinha uma casa para ir em festa, para beber, e nisso começou eu dar dor de cabeça na minha mãe. Eu comecei a dar trabalho dentro de casa, nós não tínhamos nenhum tipo de relacionamento. Daquele jeito que ela estava me tratando, aquele jeito que ela andava, aquele boné, ela chegava tarde em casa, ela chegava assim até de fogo, porque a gente olhava na cara dela e falava, essa menina bebeu. Só que ela não falava nada comigo, era tudo escondido. Na escola ficou bem claro que eu já não me relacionava mais com garoto porque eu não gostava, e ficou bem nítido que eu me relacionava com garotas, né? Tanto é que era nítido eu passar por um corredor na escola, de mãos dadas com uma garota, e eu cheguei aí até mesmo em parada gays, porque todo mundo me aceitaria, não me criticaria, não me julgaria, porque lá todo mundo é livre para fazer o que quiser. A parada gay na qual eu ia, ela começava com eu toda feliz, com eu toda alegre, assim, sabe? Era bebida, era ficar com uma garota e era uma curtição durante o dia todo, né? Só que quando terminava, eu me sentia super triste, o vazio não era preenchido. Eu achava que eu tava fazendo tudo certo. E em comparação, assim, né, às pessoas da igreja, eu achava que eles tinham uma vida muito certinha, na qual eu não me encaixava. Eu sabia até então que o que eu estava fazendo era errado, só que eu não queria ser como eles, carregar uma Bíblia debaixo do braço, usar uma saia longa, e esse era o meu pensamento em relação a eles. Além de mim, que eu sofria bastante por conta de ser vazia, por conta de carregar uma tristeza na minha alma, quem também mais sofreu além de mim foi a minha mãe, porque ela presenciou tudo, por conta da gente não ter, né, nenhum tipo de relacionamento dentro de casa, nós nem conversávamos direito. Eu era super assim, como eu posso dizer, ignorante com ela. Ela me falava alguma coisa e eu já ia assim com 5 pedras na mão. Ela era mal criada, ela falava mais alto do que eu falava com ela. Eu falava assim com ela, mas só que ela falava mais do que eu. Porque eu queria procurar saber por que ela estava agindo daquele jeito, por que ela estava fazendo tudo aquilo, né? Porque eu falei assim, nossa, eu não aceito isso. Ela era assim, de repente ela muda da água pro vinho assim. Até que um dia eu me vi, né, em um buraco imenso. Era como se eu estivesse já no fundo do poço. Eu lembro que eu havia voltado do mercado com a minha mãe, e eu passei muito mal, era como se eu tivesse usado algum tipo de droga. As minhas vistas, elas começaram a escurecer, eu comecei a falar embaraçado, era como se eu falasse uma coisa e essa coisa não se encaixasse na outra. E eu lembro que eu sabia que era espiritual, por conta que minha mãe lutava por mim e tudo mais, ela sempre me fazia convite de ir até a igreja com ela, só que eu nunca aceitava, por conta que eu achava que a vida na qual eu levava era melhor do que a vida de um evangélico. Minha mãe, ela me levou na Igreja Universal, porque ela sabia que na Igreja Universal iria resolver o meu problema. Eu fui até o pastor, né? Minha mãe me levou até o pastor, e esse pastor, ele fez uma oração em mim. Depois, né, dessa oração eu me senti super leve. Eu tinha entrado pesada lá e saí super leve de lá. E eu comecei a frequentar as reuniões, né? Eu me batizei, eu entrei no grupo da Força Jovem. E
assim, eu pensava, né, que eles iriam me julgar, só que não, eles estenderam a mão para mim. Em vez deles me criticar, apontar o dedo, me julgar, falando que o que eu fazia era errado, não, eles me acolheram. Depois que eu me batizei nas águas, eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu sabia que só o Espírito Santo preencheria o vazio que havia dentro da minha alma. Eu chegava, né, ver esses testemunhos, tinha foto do antes, tinha foto do depois, tanto de homem, né, que era gay, que era travesti, e como de meninas também, né, que vivia a vida que eu vivia. O que me chamava atenção nesses testemunhos era sempre o depois, então eu via, né, que como o Espírito Santo havia transformado essas pessoas, ele também poderia me transformar. Só que eu tinha que fazer a minha parte, né? Para ele começar a fazer a parte dele, eu tinha que terminar a minha. Depois de ter abandonado essas amizades, eu tive que abandonar os meus hábitos, né? Eu tive que abandonar as minhas roupas. Ninguém me falou que eu teria que abandonar, é claro, mas o próprio Deus havia me convencido. Então, eu parei de usar roupas largas, roupas masculinas, sabe? Eu parei de me vestir, eu parei de me ver até então como um homem. E quanto mais eu ia me enchendo de Deus, menos de mim havia dentro de mim. Foi numa terça-feira que eu fui para a igreja. O pastor falou assim, venham todos aqui na frente. Eu fui, porque eu não vi o pastor ali me chamando, mas eu vi o próprio Deus me chamando. Foi muito importante isso. Não via o pastor falando, olha, você quer receber o Espírito Santo, você quer... Vim aqui na frente. Não vi o pastor, eu não vi o homem. Eu vi o próprio Deus me chamando, né? E eu fui. Foi onde eu comecei mais e mais a buscar. E foi quando eu me entreguei. Eu me entreguei por completo, não me entreguei só para falar, olha, eu me entreguei. Não, eu me entreguei por completo. Eu me entreguei de corpo, de alma, de espírito. E foi quando eu recebi o Espírito Santo, sabe? Eu percebi que algo estava tomando o meu ser por completo. Eu estava sendo preenchida pelo Espírito Santo. Eu havia encontrado realmente aquilo que eu buscava no mundo, o preenchimento. E o Espírito Santo me preencheu. E eu senti paz, eu senti uma alegria. E o preenchimento, eu chegava até a transbordar. Eu lembro que até quando eu ia andar, né, depois da busca, era como se eu estivesse pisando em nuvens, era como se eu estivesse pisando nas nuvens do céu. Tanto é que chegaram a falar para mim, você recebeu o Espírito Santo, você não recebeu? E eu falava, sim, eu recebi o Espírito Santo. E aquela vontade de falar para todo mundo que eu havia recebido o autor da criação, o espírito da criação dentro de mim. E a partir daí, né, eu não fui mais igual, né? Até porque não tem como você ser mais igual depois de uma experiência com Deus. Aquela pessoa que era triste, hoje já é alegre, já é feliz, né? Aquele vazio que eu carregava dentro de mim hoje, eu não sei mais o que é estar vazia, né? Hoje eu fui preenchida, hoje eu sou preenchida pelo Espírito Santo. Então, as roupas que eu usava antes, eu não uso mais, né? Hoje eu sou feminina. Então, o Espírito Santo me mudou. Por conta da minha mudança, eu comecei a ter meu relacionamento com a minha mãe dentro de casa. Coisa que antes nós nem nos falávamos. Hoje eu abraço a minha mãe, hoje eu brinco com ela, hoje eu dou beijo nela. Coisa que antes era muito, muito, muito difícil mesmo. Hoje é uma paz na minha casa. Hoje Deus transformou a minha filha da água pro vinho. Nossa, eu falo para todo mundo. Eu nunca quero largar desse Deus. Hoje eu estou na Igreja Universal, né? Estou com ela na mesma igreja. Hoje minha filha é uma mulher de Deus. Hoje ela é uma obreira de Deus. E hoje eu tenho certeza que Deus está dirigindo a vida dela. Deus está na frente dela. É super possível, sim, você ser um jovem cristão e ser feliz sem os atrativos do mundo. Hoje eu resumo toda a minha vida em felicidade, alegria, sorriso no rosto, olhando somente para o alvo, que é o Espírito Santo. Muito forte. A mãe que lutou pela filha, feliz, sorrindo, que você viu aí, e a filha que foi alvo, né, foi objeto dessa fé, dessa luta, também contando a história da sua transformação. Bem, falar nisso, eu estou aqui com um óleo, né? Esse azeite que foi colhido ali, um pouquinho do óleo das esposas guerreiras que estiveram ali no dia da troca das bandeiras aqui no Templo de Salomão, e elas colocaram um pouquinho do óleo aqui para que nós os abençoássemos todos os dias, porque no dia 4, atenção, todo o Brasil, no dia 4, no sábado, dia 4 de junho, você vê imagens delas ali, nos dando um pouquinho do azeite, no mesmo recipiente que estava ali, está aqui conosco, para que esse óleo no dia 4 seja usado para a unção dos seus olhos, né? Nós vamos só ungir para que Deus mostre, para que Deus abra os olhos, para que almas sejam ganhas, mas para que você, que vai ser ungido, também tenha a visão de Deus para a tua vida e possa usar mais você. Tá bom?
Falando nisso, é chegado o momento da oração. Se você tem um copo com água, prepare aí, vamos falar com Deus. Vamos lá. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós unimos na fé, porque assim está escrito, que onde tiver duas ou mais pessoas em Teu nome, o Senhor estaria entre nós. Aqui são milhares de pessoas que acompanham conosco este programa. Meu Pai, nós acompanhamos, o pastor Clóvis recebeu muitas ligações, e aquelas que ainda estão ligando para cá, meu Pai, pessoas desesperadas, desiludidas, desenganadas no hospital, no presídio, numa clínica, aquelas que caíram, tropeçaram, mas, meu Pai, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Estenda a Tua mão, meu Pai. Estenda a Tua mão em direção para essas pessoas, socorra o aflito. O Senhor disse, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então socorra, meu Pai, socorra esta pessoa que está sofrendo, desenganada, perdida, pensando em suicídio, pensando em acabar com a própria vida. E nós agora repreendemos, na autoridade do nome do Senhor Jesus, toda a força do mal, espírito do suicídio, espírito do inferno, espírito do mal, da morte, que acompanha esta pessoa, que persegue. Nós te repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus, todo o mal agora sai da mente, do coração, da vida desta pessoa. E nós abençoamos a todas elas, onde ela estiver, receba a bênção, receba paz, receba força, levante, porque Deus é contigo. Levante, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, meu Pai, nós entregamos também este óleo. Te apresentamos o azeite que foi consagrado ali ao pé de cada uma das 142 bandeiras, que será usado, meu Pai, neste dia 4 para unção nos olhos. Que o Senhor abra a visão dos Teus servos, dos Teus filhos, para coisas grandes. Eu entrego tudo em Tuas mãos, como também a água que esta pessoa preparou. E quando ela beber, ela encontre paz nessa noite. Ela seja forte. E quem crê, diga graças a Deus. Bebamos juntos da água. Vou me levantar, vou continuar, e esse mar de qualquer jeito vou atravessar, pois onde eu estou não é meu lugar, e o que Deus tem para mim está depois do mar, depois do mar. Não vou chorar, depois do mar eu vou sorrir, depois do mar vou me alegrar, depois do mar eu vou cantar. Depois do mar tem calmaria, depois do mar tem alegria. Vou avançar, não vou parar. Depois do mar eu vou cantar. Depois do mar Muito bem, chegamos no final do programa. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima noite de sábado e amanhã, domingo, grande dia do clamor pela família. Pastor e sacerdote Clóvis, obrigado mais uma vez pela presença. Suas considerações finais. Aos que estão afastados, este domingo é o dia de voltar. Muito bem, Bispo Vitor Paulo, nessa noite conosco, obrigado pela presença. Suas considerações finais. Obrigado, Bispo, estar com o senhor. E olha, amanhã é o dia do clamor pela família. Vamos juntos lutar. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Fique bem.